Olá pessoal, sou o professor Cristóvão Santana, especialista em medicina tradicional chinesa, e essa é a nossa aula introdutória de Moxa Bustão. Isso mesmo, você já ouviu falar da Moxa Bustão? A Moxa Bustão é a técnica tradicional de acupuntura através da aplicação do calor. Então, conforme vai entrando aí para vocês na tela aí, o nosso conceito de Moxa Bustão, então, que é essa técnica milenar chinesa de acupuntura térmica. Acredita-se que a Moxa Bustão é mais antiga do que a própria acupuntura tradicional, né? Então, o que é a Moxa Bustão? Ela é a aplicação do calor direcionado nos pontos de acupuntura, nos meridianos e nas áreas do corpo também. Isso mesmo. E para isso, o chinês utiliza uma erva que se chama Artemisia vulgaris. Essa erva, essa plantinha, ela é feita tanto em lã quanto em bastões prensados dessa erva. E acredita-se que essa erva, que é a Artemisia, quando ela é queimada, ela gera um calor que é um calor muito saudável para o funcionamento de energia do corpo. Isso mesmo. Então é um calor que ele se aproxima mais do calor biológico. Ele produz um estímulo térmico, né, que estimula os pontos de acupuntura, os meridianos e canais, e por consequência tem vários efeitos bioenergéticos, vibracionais, no sentido da melhora da circulação da energia, na melhora da circulação do sangue também, né? Então acredita-se na medicina tradicional chinesa que a Moxa Bustão ela previne doenças através da aplicação do calor nos pontos de acupuntura ou em certas regiões do corpo. É uma técnica da medicina tradicional chinesa que baseia-se nos mesmos princípios da acupuntura. Veja bem, então para que você aprenda a Moxa Bustão, você precisa dominar o básico de meridianos e de pontos de acupuntura, além das técnicas de aplicação da própria moxa, né? Então nós vamos aprender aí os tipos de moxa, como que se aplicam as moxas nos pontos de acupuntura. É muito comum na China ela ser associada à própria acupuntura em si. Então, tanto temos a aplicação da moxa com gengibre, com sal grosso, quanto a moxa em bastão diretamente sobre os pontos e sobre a pele, quanto temos também a aplicação da moxa sobre as agulhas de acupuntura, que se usa a Artemisia ali diretamente nas agulhas e se queima ela para aquecer as agulhas de acupuntura. Engraçado isso, né, pessoal? É meio assustador a gente pensar assim, meu Deus, mas vou tocar fogo na galera. Não, não é nada disso. Você não vai tocar fogo em ninguém, pessoal. Você vai aquecer os pontos através da Moxa Bustão. Então, quais são os principais efeitos dessa terapia, que é a Moxa Bustão? Então, conforme vai entrando aí na tela para você, olha, o primeiro efeito da Moxa Bustão, por ser uma terapia de calor, ela tonifica muito a energia, aumenta muito o yang e a temperatura, e aumenta muito o Qi, a energia vital. Então, um dos principais efeitos da Moxa Bustão é tonificar o Qi, tonificar a energia vital. Inclusive, tem uma curiosidade nos textos antigos na China sobre o ponto Suzan-Li, que é o ponto E36, que é o ponto terra do estômago, que os soldados na China antiga, os soldados imperiais na China, antes de irem fazer suas marchas, eles aplicavam moxa nesse ponto, que é o ponto E36, para tonificar a energia e aumentar a capacidade de marcha, de resistir às longas caminhadas. Eu estive lá na China, estudando a medicina chinesa, como já falei para vocês, e eu tive a oportunidade de ir nas muralhas da China. E quando eu cheguei lá, eu vi a armadura, né, que os soldados chineses utilizavam. Aquilo era extremamente pesado, pessoal. Chega a ter 20 quilos uma armadura daquela, fora as armas. E as muralhas da China, os trechos onde os soldados chineses marchavam, basicamente tudo montanhoso. Então, um homem, para aguentar marchar no frio e longas
trilhas como eles marchavam tinha que ser muito forte, muito resistente, mas os chineses tinham seus segredos. E um dos segredos era mochar, aplicar a mocha, o aquecimento, nesse ponto que era o ponto E36. Tanto que o nome tradicional desse ponto é Suzanli, que se traduz como ponto das 3 aldeias, porque acredita-se que ao ser mochado esse ponto nos soldados, os soldados triplicavam sua capacidade de marcha. Olha só, triplicavam, aumentavam em 3 vezes a sua resistência física. Isso é o que dizem lá os textos tradicionais sobre mocha bustão, utilizada nesse ponto aí. Então, o primeiro grande efeito da mocha bustão, da aplicação de calor nos pontos de acupuntura, é esse, é aumentar a energia. O segundo efeito é desestagnar a energia e o sangue. Quando nós temos êxtases de sangue, quando o sangue não está circulando direito em determinadas áreas do corpo, o calor ele faz com que esse sangue flua melhor. Como que a energia aumente, flua melhor, mas também que o sangue flua melhor. Então, a mocha bustão também promove uma desestagnação da energia e do sangue. Um outro efeito dentro da medicina tradicional chinesa parece bem óbvio, mas às vezes na medicina tradicional chinesa isso se torna muito importante, que é aquecer o frio. Às vezes, quando o nosso yin e yang não está bem regulado no corpo, nós temos determinadas áreas ou regiões que em relação ao restante do organismo estão frias, estão com pouca temperatura ou às vezes até com processo de frio instalado mesmo, que é o caso das doenças reumatológicas, que a gente chama na medicina chinesa de vento frio. Quando tem um vento frio alojado numa cápsula articular, num canal tendíneo muscular ou num órgão, numa bexiga, por exemplo, a mocha ela aquece esse frio e ela trata os problemas que vêm associados a esse frio. No caso das meninas, quando tem muito problema urinário, cistite, infecção urinária, a utilização das mochas no ponto mu da bexiga, por exemplo, que é o ponto VC3, quando a mocha é utilizada nesse ponto, ela melhora muito rapidamente os sintomas da cistite e fortalece a energia, o sangue e a imunidade de todo o sistema geniturinário. Olha só que fantástico isso. Então, um dos outros benefícios que a mocha bustão tem é aquecer o frio. Um outro benefício que a gente chama, que ao mesmo tempo é um benefício, mas que também deve ser observado com parcimônia e com cautela, é acender a energia. Ele faz a energia subir, Então, isso já diz para a gente que indivíduos que têm energia muito para cima, não devemos utilizar a mocha. Mas, em geral, quando a pessoa está prostrada, está para baixo, está fria, está com sentimentos, sensações de impotência, de incapacidade, está com falta de vitalidade, a mocha, quando é aplicada nos pontos dos meridianos yin, faz a energia ascender, faz a energia subir. E isso melhora muito a sensação de vitalidade e bem-estar, tanto nos órgãos, nas vísceras, como o bem-estar geral e global do indivíduo. Então, para indivíduos frios, para indivíduos fracos, cansados, que têm deficiências nutricionais, para os idosos, a mocha bustão é fantástica, fantástica. Uma das maiores aplicações da mocha bustão é nos pacientes debilitados e idosos, porque esse calor ele beneficia muito a vitalidade, aumenta muito a vitalidade, a disposição, fortalece principalmente a energia yang do rim, que nós vamos ver aí mais para frente. E quando o yang do rim melhora, a força de vontade, a determinação de viver melhora. Então, um dos outros benefícios da mocha bustão é fazer a energia subir. Um outro benefício muito importante, do qual eu tenho uma vasta experiência de tratamento, é dissolver as massas, pessoal, massas e cistos. Então, esse pessoal que tem às vezes joanete, que tem cisto no punho, essas massinhas endurecidas, esses carocinhos nos tendões, a própria artrose que gera aquele inchaço, endurecimento e inchaço, aqueles carocinhos nas articulações, a gente vê muito nos dedinhos das mãos dos idosos. Quando você faz a mocha em varredura, eu vou te ensinar essa técnica aí ao longo do curso, sobre essas áreas, essas massas se dissolvem.
o inchaço das articulações diminui, mas é praticamente na hora. Você vê na hora, você aplica ali a moxa em varredura e aquela articulação que está dolorida, está inchada, aqueles cistos de punho chegam a sumir, viu? Esses pequenos cistos que bloqueiam a mobilidade, os esporões, esses cistos, pequenos cistos ósseos, quando você faz a aplicação da moxa ali, diminuem muito. Por quê? Porque melhora o fluxo de chi, de energia e de sangue e dissolve as massas por consequência. Aquilo ali nada mais é do que uma êxtase de ki, de sangue, de energia ali no local, né? Então, como nós nos fundamentamos na medicina tradicional chinesa, nós procuramos movimentar essa energia, esse sangue que está ali parado, bloqueado, causando dor, né? Como eu já falei em outra aula para vocês, onde tem dor não tem fluxo de energia, né? Quando a gente vê uma massa, quando a gente vê uma dor, um ponto de tensão numa região, é porque a energia está parada, está estagnada, e é porque ela não está fluindo corretamente. Além das técnicas de massagem que a gente de acupuntura, de massagem que a gente tem na medicina tradicional chinesa para desobstruir esse fluxo de energia, a gente tem como um poderoso recurso a técnica de aplicação do calor. Em alguns quadros, né, como por exemplo esses quadros de vento frio que eu falei para você, aí, e algumas dessas massas aí que surgem nos pés, nas mãos, a aplicação do calor é extremamente benéfica. Eu, ao longo dos anos de terapia, aí vi N casos a ponto de cistos enormes sumirem quase que por completo, ou às vezes até desaparecerem com a aplicação do calor da moxa. E realmente é fantástico, você na prática você vai ver isso quando aprender a aplicar a técnica de moxa em varredura. Tá, pessoal? Um outro efeito da moxa bustão é aquecer o sangue, né? Então, assim, na medicina chinesa, algumas pessoas às vezes têm o sangue mais frio, outras já têm ele muito quente e, obviamente, não devem receber a moxa bustão, né? Pessoas que têm uma coloração de pele mais avermelhada, são mais ruivas, já são pessoas mais quentes, com pele mais quente, né? Essas pessoas a gente tem que ter muito cuidado na aplicação da moxa. Mas as pessoas que são mais pálidas, mais fracas, mais débeis, né? Débeis no sentido da debilidade da energia, tem a energia mais debilitada, mais fragilizada, nessas pessoas sim a moxa deve ser aplicada, elas melhoram muito, né? Então o sangue dessas pessoas é um pouco mais frio e quando nós aquecemos elas tendem a sentir com mais vigor, com mais disposição. Um outro efeito dentro da medicina tradicional chinesa, ainda que é um dos efeitos mais importantes da moxa bustão, é metabolizar as fleumas, né? O que é fleuma? Fleuma é um tipo de umidade que, quando a função yang do baço do interagente não está operando corretamente, o corpo começa a gerar umidade, acúmulo de umidade e fleuma em algumas áreas do corpo. O que a medicina ocidental chama de rinite, sinusite, que é essa coriza, né, que é uma coriza que não é muito espessa, essa coriza que é mais clarinha, como uma clara de ovo, os resfriados e também algumas dores que são chamadas úmidas e frias na medicina tradicional chinesa. Então a moxa, a aplicação do calor, ela drena, ela realmente retira, ela dissolve essa fleuma, ela metaboliza essa fleuma, principalmente quando a moxa é aplicada nos pontos associados ao yang do baço, né? E alguns pontos associados ao qi do estômago, né? Também essa fleuma às vezes ela se acumula dentro de algumas vísceras, dentro de alguns órgãos internos. É muito comum essa mucosidade se acumular no estômago, nos intestinos, e isso causa uma sensação de fraqueza, de mal-estar, de cansaço na pessoa. Um dos sintomas de quem tem fleuma é uma sensação de pesar corporal, quem tem fleuma e tem umidade. Quando tem umidade, tem as pernas muito pesadas também. Então, a aplicação da moxa nesses pacientes que têm inchaço, têm as pernas cansadas, retém muito líquido, é muito bom porque metaboliza as fleumas, né? E aí, um último efeito aí, mais importante aí da moxa bustão é tonificar a energia yang do corpo inteiro, o yang geral do corpo todo. Então, tonificar as funções, que a gente vai ver na aula do Yin e Yang aí, a gente já viu um pouquinho sobre a teoria do Yin e Yang, que realmente
a energia Yang está associada ao funcionamento dos órgãos e das vísceras e também ao funcionamento da psique, né, de alguns aspectos da psique, como a alegria, o dinamismo, a vontade, a determinação. Então, a moxa bustão, quando aplicada, como eu já disse, aí nos pontos relacionados ao rim, nos pontos Shu do rim, nos pontos Yang do rim, como ponto fogo do rim, como o ponto madeira do rim, fazem a energia ascender, fazem o Yang ascender e tendem a melhorar a disposição, a força de vontade. Quando aplicada nos pontos da vesícula biliar, em alguns pontos da vesícula biliar, tendem a aumentar a determinação das pessoas. Quando aplicada em alguns pontos do baço, por exemplo, tendem a deixar a pessoa com uma atividade intelectual mais ativa, com um pensamento um pouco mais ativo, né? Então, pessoas às vezes que têm problemas de memória, sentem muito cansadas ao ler, se a gente faz a moxa ali nos pontos Shu do baço e no ponto terra do baço, muitas vezes a gente vai ter uma melhora no funcionamento do intelecto, também na vontade de ler, de estudar, né? Seguindo os princípios da medicina tradicional chinesa. Tudo bem, pessoal. Então aí, conforme o próximo slide agora, eu vou colocando algumas indicações do ponto de vista terapêutico agora, né? Antes a gente viu as indicações dentro da medicina tradicional chinesa, então a gente vai vendo algumas das coisas que mais surgem assim dentro dos consultórios e que realmente a moxa é muito aplicável, tá? Então, no tratamento das deficiências em geral, né, como eu já falei para vocês, né, desde o simples cansaço, estafa, até uma sensação de pesar corporal, até as deficiências, deficiência de sangue, deficiência de Qi, deficiência de Yang do rim, de Yang do baço, né? Às vezes algumas debilidades emocionais também, como falta de vontade, falta de alegria. Então, a moxa bustão é muito aplicável no tratamento das deficiências em geral. Nas doenças crônicas em geral, na maioria dos quadros crônicos, a moxa bustão é muito aplicável, tanto nos quadros crônicos de dor, quanto nos quadros crônicos de estagnação de sangue e Qi nos órgãos e nas vísceras, né? No Zhang Fu, que a gente chama na medicina tradicional chinesa. Nas artroses, né? Então esses quadros reumatológicos, esses quadros de vento frio nas articulações, é muito utilizada a moxa bustão e tem um efeito muito rápido, a melhora, o paciente já sai do seu atendimento, no seu consultório, muito melhor, né? A moxa bustão, ela tem essa coisa de ser um método de aplicação muito prático, viu, pessoal? Então, assim, você não precisa necessariamente ter um consultório para aplicar a moxa bustão. A moxa em bastão você consegue fazer atendimento a domicílio, você consegue fazer atendimento na casa das pessoas, porque é uma ferramenta muito fácil de levar, né? E não exige grandes recursos do ponto de vista higiênico, assim, né? Porque é a aplicação do calor nos pontos. Existem alguns cuidados na aplicação da técnica que eu vou ensinar para vocês nas aulas de técnica, né? Mas que assim é um recurso assim que é muito simples, muito prático, muito barato também. Os bastões de moxa, as lãs de moxa, você encontra aí na internet, nas lojas especializadas, super barato, tá? Um bastãozinho de moxa aí você compra por 5, 10 reais e dá para você aplicar aí um bastão de moxa, você aplica em 5 sessões terapêuticas, né? Com um bastão de moxa dura, né? Um saquinho de lã de moxa e dá para você aplicar em 5, 10 pessoas, dependendo do número de pontos que você vai selecionar, tá? Então é um recurso fácil, né, aplicável. Ó, uma outra indicação aí, pessoal, no cansaço, na estafa, né? Como eu falei para vocês, nos quadros reumatológicos. Um outro é nas constipações, principalmente naqueles quadros de constipação que a pessoa tem frio nos intestinos, né? Então como que a gente sabe que um interagente ele tem frio nos intestinos? Um dos sintomas clássicos que ele vai dizer para você é que ele não tem sede. Normalmente a pessoa que tem constipação, que tem intestinos presos e sente pouca sede, essa pessoa tem frio nos intestinos. Então nesses quadros aí, que a pessoa tem dificuldade de evacuar e tem pouca sede associada a essa dificuldade de evacuar, a aplicação da moxa em varredura nos intestinos
e nos pontos ali mu, chu do intestinos e sistêmicos, que nós vamos aprender dos intestinos, tem um efeito fantástico, a melhora é realmente incrível e a pessoa começa a sentir vontade de beber água, uma coisa que ela não sentia, né? Além de ter uma melhora na sensação térmica geral, porque normalmente essas pessoas são pessoas que sentem muito frio. Então, nos tratamentos de constipação devido ao frio, a êxtase de que ir frio nos intestinos, então a moxa-bustão é muito aplicada. Nos resfriados, né, já diz o nome resfriado, né, a pessoa pega um vento frio e por consequência fica com todos aqueles sintomas ruins, dor de cabeça, coriza, tudo mais. Nesses quadros, quando não tem febre, a moxa é aplicável, tá? Quando tem febre, pessoal, a gente não aplica moxa, porque a febre já é quente e a moxa é uma terapia de calor. Então, obviamente, eu não vou aplicar calor onde já tem calor, né? Então, mas nos quadros em que estão com aqueles sintomas do resfriado mesmo, que é coriza, espirro, né? Estão com aqueles sintomas do frio, né? Às vezes algumas dores que surgem devido ao frio, dores pelo corpo. Então, nesses quadros aí, a moxa-bustão é muito aplicada, né? Nos problemas digestivos associados à deficiência do yang do baço, quando o baço não funciona direito, uma das funções do baço é a função psíquica, do intelecto, né? De digerir os pensamentos, de compreensão. Mas uma das outras funções do yang do baço é fazer o processo da digestão, da metabolização dos nutrientes dos alimentos no corpo. Então o zhang fu ali, que é o pi, que é o baço pâncreas, e o estômago, que é a víscera, que é o fu, fazem o processo de absorção da energia gu, que é a energia dos alimentos. Então, na maioria dos quadros de problemas digestivos, o yang do baço não está funcionando bem. Então, a aplicação da moxa-bustão, tanto em alguns pontos, como o ponto terra do estômago, o ponto terra do baço, quanto o ponto chu do baço e o chu do estômago, a aplicação da moxa nesses pontos, no ponto mu do estômago também, ela melhora muito o processo digestivo, principalmente esses processos digestivos no qual a digestão é lenta, no qual a pessoa tem refluxo, não digere direito os alimentos, né? Às vezes a evacuação sai com pedaços de alimento dentro das fezes porque os nutrientes não estão sendo bem metabolizados, bem absorvidos ali. Então isso é uma deficiência de yang do baço. Normalmente está associado também a uma sensação de cansaço, às vezes um pouco de mau humor também, né? E alguns outros quadros, às vezes até de dores de cabeça, tudo também. Mas nesses casos aí que o estômago não funciona direito, principalmente quando é estômago de pessoas mais idosas, assim, que não falta de apetite, mau funcionamento do estômago em idosos, então a moxa-bustão é muito aplicável, muito boa, né? Nos quadros de problemas renais e urinários, né? Nos quadros de pedras e cálculos nos rins, quando está na fase crônica, quando a pessoa não está tendo aquelas crises de dor, a moxa-bustão é muito aplicável. Como eu falei ali, o calor ele dissolve as massas, né? Dissolve massas e pequenas cristalizações pelo corpo. Então, os cálculos nos rins, esses sais que se calcificam ali nos rins, eles podem também ter um benefício, uma melhora no sentido da dissolução deles aí com a aplicação do calor. Nos quadros de vento frio no rim, e de frio no rim e frio na bexiga, que é aqueles quadros que a menina sente ardência para urinar, né? E ao mesmo tempo tem um sintoma de insegurança e medo associado. A medicina chinesa ela é holística, veja bem. Sempre os sintomas físicos e emocionais estão conectados, pessoal. Então, quando uma menina ela tem um quadro de frio na bexiga, muitas vezes ela está passando também por um processo de medo e insegurança. Dentro dos 5 elementos, nós vamos ver ali que o medo e a insegurança são frios, provocam frio no organismo, enquanto que a raiva e a ansiedade gera calor, né, pessoal? Então, quando a gente olha nesse âmbito holístico, a gente percebe que algumas terapias, como a moxa, por exemplo, nesses quadros que tu tens um frio físico e emocional, quando aplicada nesses pontos, melhora por consequência o funcionamento
do sistema que está atrelado a essa energia emocional ali e física. No caso aí a gente está falando do aparelho geniturinário aí, né, esses sintomas de cistite, dor a urinar, ardência, né, e às vezes até algumas debilidades e cristalizações ali nos rins. Então a moxa Bustão é muito aplicada nesses quadros aí também. Viu, pessoal? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas observações, né, importantes a respeito da moxa Bustão, né, algumas cautelas e cuidados, né, sobre a moxa Bustão. Como eu costumo sempre dizer que a gente tem que ter parcimônia, não é que eu não possa fazer, mas eu tenho que ter parcimônia, tem que ter cuidado em alguns quadros, tá? Em alguns quadros realmente não se recomenda a aplicação de algumas terapias, se aplica outras, mas essa muitas vezes não, tá? Então não se recomenda aplicar moxa Bustão sobre áreas que estão quentes, com queimadura ou inflamadas, obviamente. Quando a gente fala de uma queimadura, aquela região da pele já está sensível, já está machucada. Se você aplicar calor naquela região, isso é complicado, né, pessoal? Vai machucar, vai lesionar mais ainda. Também áreas que estão com calor, como por exemplo áreas que têm alergia, né, aquela alergia que dá aquele levante, aquela coceira, áreas que tem muita coceira, também a gente não aplica o calor, porque a coceira, a vermelhidão da pele já indica calor naquela região. Se eu aplicar mais calor onde já tem calor, eu vou acentuar esse quadro, né? Então a gente diz aí que quando a pele está muito avermelhada, em pessoas também que têm uma característica já própria, já são mais ruivas, já são mais avermelhadas, pessoas que são hipertensas, que já são mais ansiosas, nessas pessoas eu tenho que ter muita parcimônia na seleção dos pontos. Não é que eu não posso aplicar moxa nessas pessoas, eu até posso aplicar moxa nos pontos dos rins, enfim, mas eu tenho que ter muito cuidado na aplicação da moxa na parte superior do corpo dessas pessoas, porque elas já são pessoas que já têm muito calor na região do tórax e cabeça. E aí eu posso, às vezes, ao invés de melhorar, acentuar já um quadro psíquico de ansiedade, de agitação, né, que essa pessoa tenha, né? No caso da coceira, da irritação da pele, se eu aplicar o calor, eu posso acentuar esse calor ali naquela região que já está agredida, já está quente, né? Então, assim, não é que eu não posso aplicar moxa nessas pessoas, não posso aplicar nessas áreas, nessas regiões, e eu devo ter cuidado, né, no selecionar os pontos de acupuntura que eu vou aplicar a moxa Bustão, né, que é a acupuntura com calor, tá? Olha só, quando o interagente tem febre, também não se aplica, tá? Porque já é uma coisa meio óbvia, o yang já está muito para cima, já está com muito calor, principalmente na cabeça. Eu vou colocar mais calor, vou fazer a energia e o calor acender mais, né? A gente já viu ali que a moxa faz a energia acender. Não, então eu não vou aplicar moxa quando o paciente está febril, né? Outra coisa, sobre vasos muito dilatados, né? Como a moxa Bustão faz uma vasodilatação, pessoal, então quando tem varizes muito dilatadas, essas varizes calibrosas e dilatadas, sobre esses vasos sanguíneos a gente não aplica o calor, tá? Pessoal, então assim, pessoas com sintomas também muito agudos, muito yang, por exemplo, está com uma inflamação no ombro, tá? Vamos dar um exemplo. E você toca e aquela região está inchada e está quente. Você não vai aplicar calor numa área do corpo que já tem calor e já tem edema quente, né? Se for um edema frio, que está pálido e gelado, aí a moxa Bustão é aplicável, né? Às vezes a pessoa está com inchaço que é da artrose, e é um inchaço que tu toca nas pernas, está fria. Ali é muito bom você aplicar a moxa, vai desinchar e vai melhorar. Mas se a pessoa está com um quadro de inchaço, inflamação e calor ali na região, não. Onde tem calor eu não vou botar mais calor, né? Isso é uma coisa bem óbvia, né? Então quando a gente olha desse ponto de vista aí, a gente já começa a perceber que realmente é assim. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa aula introdutória de moxa Bustão. A gente falou um pouquinho sobre a história da moxa, sobre os conceitos de moxa para vocês, sobre a aplicabilidade da moxa do ponto de vista da medicina tradicional chinesa,
né? E também a aplicabilidade dela na prática, nos consultórios, e alguns dos cuidados que tem que se ter ao aplicar a moxa. É isso, até a nossa próxima aula. Eu sou o professor Cristóvão Santana, um abraço para você.